Nesse vídeo eu vou mostrar para você como receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações e não perder mais nenhum vídeo que eu estiver postando aqui todas as semanas, às terças e sextas, às 20h30 da noite. Eu creio que esses vídeos vão abençoar poderosamente a sua vida, sua comunhão com Deus, o recebimento do Espírito Santo na sua vida, porque esse é o intuito desse canal. Então não deixe de se inscrever. Então nesse vídeo eu queria dar para você alguns critérios que Deus usa para batizar a pessoa com o Espírito Santo. Em alguns vídeos atrás eu trago até aqui fatos sobre o Espírito Santo, que ele é o Espírito do próprio Deus dentro de nós, a importância dele, e nesse vídeo como ele vem para dentro de nós, como Deus derrama o seu Santo Espírito sobre nós. E eu queria começar com uma passagem que está lá em 1 Samuel 16, versículo 7, que é o momento em que o profeta Samuel vai ungir o escolhido, que é Davi. Samuel ele já está na casa de Jessé, que é o pai de Davi, e nesse momento, no versículo 7, ele diz: porém, o Senhor disse a Samuel, naquele momento em que Samuel já estava para ver quem é o escolhido de Deus e ungiu: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Ou seja, Deus ele rejeita a aparência, aquilo que o mundo enxerga com seus olhos físicos, não é o que Deus enxerga verdadeiramente. Então Deus ele já tem rejeitado isso, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então, o primeiro critério que Deus tem para batizar uma pessoa com o seu Santo Espírito é o coração dessa pessoa. E devido a ele olhar para o coração, Davi, ele se mostrou um homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos 13, 22, ele diz: e quando este, no caso aqui ele está falando de Saul, quando este foi retirado, ou seja, Saul ele já estava se ensoberbecendo, ele estava fazendo a própria vontade e fez com que o Espírito Santo saísse de Saul. Levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, ou seja, Deus ele deu o seu próprio testemunho, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará a minha vontade. Glória a Deus. Então a gente pode ver que Deus ele olha para o coração, para o nosso coração. O coração daquele que deseja a justiça de Deus, que deseja fazer a vontade de Deus, que está aberto para ouvir qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus a gente descobre aqui na palavra dele. Então aquela pessoa que se encontra sendo humilde consigo mesma e com os outros. Davi era um homem humilde, simples, de intimidade com Deus. A gente pode ver essa intimidade nos salmos que ele fez. Toda a vida de Davi era se colocando diante de Deus, buscando o perdão de Deus devido às suas falhas. Uma pessoa segundo o coração de Deus é aquela pessoa humilde, porque eu vejo Deus como sendo o Deus de humildade, de simplicidade, de sinceridade. Deus ele ama a justiça, ele ama quando somos sinceros para com ele, quando falamos a verdade diante dele, diante dos homens, quando somos nós mesmos. Ele ama aquela pessoa que se coloca diante dele com toda a entrega, com toda a realidade que aquela pessoa é. Muitos que são achados por Deus com um coração quebrantado, aquela pessoa que está ali reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua dependência de Deus, ou seja, não é uma pessoa autossuficiente, não é aquela pessoa que tem já uma opinião formada sobre tudo, é uma pessoa que está ali querendo aprender a ter uma vida melhor diante de Deus, através da palavra de Deus. É uma pessoa que tem um coração quebrantado, é uma pessoa que tem um coração contrito, ou seja, ela reconhece que é falha, que é pecadora, mas quer uma nova vida. Então Deus ele olha tudo isso. Quando ele olha para a gente, ele olha para dentro da gente, ele esquadrinha o nosso interior, o nosso coração, as profundezas
profundezas da nossa alma. Ele olha para isso. O homem, o ser humano, ele enxerga só o que está diante dos seus olhos. Ele enxerga o físico. Somente quando aquela pessoa assim, tem uma intimidade com a outra que ela começa a enxergar quem aquela pessoa é. Mas Deus, ele já esquadrinha tudo, porque ele é o Senhor da glória, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, porque ele conhece cada um de nós no nosso mais profundo ser. Então ele viu isso em Davi, um homem que buscava Deus, um homem fiel, que cumpria com sua palavra. Deus, ele ungiu Davi com o seu Santo Espírito. Esse é o segundo critério que Deus, ele procura nas pessoas: a humildade, a sinceridade. E Davi foi achado por Deus através disso. Uma pessoa que reconhece as suas falhas e se coloca diante de Deus para melhorar, para buscar aprender, para entender melhor qual é a vontade de Deus para sua vida. Próximos versículos que eu queria mostrar para você dentro desse critério é o 10 e o 11, que diz: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Ou seja, Jessé, o pai de Davi, ele não considerava Davi. Ele considerava Davi como o menor dentre os seus outros filhos. Seus 7 outros filhos eram mais fortes, robustos, com mais aptidão para guerra e tudo mais. É tanto que os 7 filhos iam para a guerra, enquanto Davi ficava como pastor de ovelhas. Então a gente pode ver que a família de Davi não o considerava muita coisa, porque ele era o menor, ele era o caçula, ele era aquele que era incapaz. Aos olhos do mundo, Davi era incapaz, enquanto que aos olhos de Deus, Davi seria o rei de Israel, porque receberia do seu Santo Espírito para capacitá-lo ainda mais para chegar a esse ponto. Então ele continua dizendo: porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Atentem para a palavra escolhido. Deus, ele escolhe as pessoas. Não somos nós que escolhemos a Deus. Ele nos escolhe primeiro. Em toda família, em toda casa, há alguém escolhido de Deus para fazer a vontade dele, para ouvir a voz dele, para agir conforme a palavra dele. No versículo 11 ele diz: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? Ele perguntou. Já terminou? Só são esses os seus filhos? E disse: ainda falta o menor. Aqui o momento em que Jessé mostra que ele não considerava Davi. Então ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então esse segundo critério que mostra que Deus, ele procura os menores. Deus, ele procura aqueles que são desprezados pelo mundo, aqueles que são humilhados, aqueles que são considerados como nada diante do mundo. Porque Deus, ele escolheu as coisas fracas, vis deste mundo, para envergonhar as fortes, para envergonhar os que se acham sábios de entendimento, para envergonhar aqueles que são autossuficientes, aqueles que se acham alguma coisa. Porque a visão de Deus, como eu já disse, ela penetra no mais profundo do ser humano. Então, o terceiro critério é essa questão do ser escolhido, e que está lá em Mateus 22:14, que é o próprio Senhor Jesus que diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso confirma toda a história da humanidade. A gente vê que muitos são chamados. E quem são os chamados? São aqueles que recebem a palavra de Deus. São aqueles que ouvem pregações, que ouvem uma mensagem. Esses são chamados. Mas e os escolhidos? Quem são? Os escolhidos são aqueles que recebem a mensagem, que recebem a palavra e a praticam. Eles recebem a palavra. Essa palavra entra, faz uma transformação, e os frutos
são vistos do lado de fora, que são as atitudes, que é o modo de viver, que é deixar o mundo e viver para Cristo. Esses são os escolhidos. Esses são aqueles que decidiram viver a palavra de Deus nas suas vidas e que estão buscando a eternidade, que estão buscando uma vida com Deus na eternidade. Esses são os escolhidos, que estão aptos para ouvir a voz do Todo-Poderoso e obedecer. É difícil? Não é fácil, porque a vontade de Deus, muitas ou todas as vezes, vai contra a nossa vontade. Mas aquele que se faz escolhido, aquele que é o escolhido de Deus, este cede, se submete. É a questão da submissão, que é o quarto critério, a entrega verdadeira, a submissão dessa pessoa para com Deus, para com a palavra de Deus. Os que se entregam verdadeiramente são submissos, são aqueles que estão à disposição para ouvir a voz de Deus e obedecer, por mais que muitas vezes doa dentro de si. Aprender a ser cada vez mais dependentes de Deus, ou seja, estão sempre buscando permanecer na fé, sempre estão buscando um conhecimento maior da palavra de Deus para cumpri-la, para obedecê-la, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz da palavra. Eles creem na palavra da fé e praticam, começam a praticar, e com isso eles não têm malícia, eles não têm maus olhos, eles ouvem a palavra do servo de Deus, o pastor que está na casa de Deus, e eles pegam aquela palavra sem malícia, eles buscam compreender a raiz da fé que aquele servo de Deus está passando. Eles buscam ter a visão espiritual e não a visão carnal. Essa é uma entrega verdadeira. E um versículo para demonstrar o que é entrega verdadeira está lá em Mateus 22:37, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o teu coração. Então a primeira coisa que ele fala nesse versículo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Tá na palavra de Deus isso, e a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, porque os pensamentos que vêm, a gente tem que filtrar eles para que eles não possam ir para o nosso coração. Se forem pensamentos ruins, não podem ir para o nosso coração, porque o coração, ele é o centro da vida, né? Fisicamente assim falando também, e espiritualmente, porque o coração tá ligado com a alma, né? A alma é quem realmente somos. Então é por isso que o Espírito Santo, ele vem para transformar o nosso coração. Mas o nosso coração, ele tem que estar aberto para receber, ele tem que estar quebrantado, tem que ser um coração contrito e quebrantado para ouvir a voz de Deus e obedecer, e o Espírito Santo encontrar um espaço para habitar ali. É por isso que muitas pessoas que são orgulhosas, que têm uma soberba dentro de si, que têm mágoas dentro de si, elas têm um coração duro, elas não permitem o perdão, perdoar e consequentemente não serão perdoadas, porque elas têm uma mágoa dentro de si, aquilo tá corroendo o coração delas. Então tudo isso faz uma pessoa não receber o Espírito Santo. É uma mágoa que você tem, é um trauma do passado que tá corroendo ali dentro de você, que tá tomando todo o espaço que deve ser dedicado ao Espírito Santo, que deve ser dedicado a Deus. É por isso que o Espírito Santo, ele só vem quando a pessoa de fato se entrega e quando a pessoa se esvazia de si. É o esvaziar-se de si que permite que haja espaço para o Espírito Santo habitar ali, fazer morada e fazer uma transformação e fazer uma obra perfeita. Então tem que haver a entrega, e só quem pode fazer isso é você. Quando você ouve a palavra, você já raciocinar, você pensar e você deixar o Espírito Santo agir. Você deixar ele tocar em você. Aquela palavra, você atentar para ela e vivê-la.
Você querer sair da situação que você está vivendo. Você está numa situação difícil no seu casamento, na sua vida financeira ou espiritual, não sei. Mas você ouvir essa palavra e você entender que Deus tem algo melhor para você, 1000 vezes melhor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para dentro de nós para que sejamos a própria bênção. Deus, ele não quer dar bênçãos esporádicas para você e para mim. Bênçãos, eu conquistei uma bênção no meu casamento, eu cresci no meu trabalho. Ótimo, maravilhoso. Mas não para por aí. Deus, ele quer dar o Espírito dele para dentro de você. Ele quer dar aquilo que ele tem de melhor. O Espírito dele. O poder dele, como eu já falei no vídeo anterior. Se você ainda não viu o vídeo anterior, eu vou deixar no final desse vídeo, na última tela, o vídeo anterior para você ver quem é o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando terminar, assim que terminar esse vídeo, clica no vídeo que vai estar na última tela, que você vai ver quem é o Espírito Santo. O poder que o Espírito Santo tem para transformar a vida de um ser humano. Em Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Olha aí, mais uma vez, o coração. O coração, ele deve ser transformado. O coração, ele deve ser quebrantado para que o Espírito Santo venha habitar. O coração tem que ter o Espírito Santo dentro dele. É do coração que o Espírito Santo vai começar a agir. Claro que o Espírito Santo, ele é a sabedoria, o entendimento. O Espírito é a nossa mente, é o nosso intelecto. Por isso que a fé, ela tem que estar ligada ao nosso intelecto, ao Espírito. Porque se a gente enxergar as coisas com o nosso coração, a gente vai falhar. Porque o coração é carne, o coração é enganoso, como a Bíblia diz. É por isso que Deus, ele quer mudar o coração das pessoas. Porque o coração, muitas vezes, quer dominar a pessoa. E por conta desse domínio que o coração tem sobre as pessoas, é que a gente vê tanta gente matando os outros por causa de besteira, por causa de coisas do mundo, por causa que a minha mulher me deixou, vou matar ela, vou matar o meu filho, vou matar a mim mesmo. Isso é o coração. O diabo usa o engano para enganar o coração. Então ele atinge o coração da pessoa, que é o centro da alma, e acaba com ela, porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar, destruir e matar no final. Então ele usa o coração, porque as pessoas, elas querem ter prazer em tudo. As pessoas que estão inseridas no mundo, elas querem se satisfazer os desejos do coração, as vontades do coração. Veja a importância da gente cuidar do nosso coração, de ver o que é que entra pela nossa mente e vai para o coração. Cuidado com o coração é o que a gente tem que ter todo o tempo, porque o coração está ligado à alma. A alma é quem realmente somos. Por isso que Deus, ele quer a alma da gente. Por isso que o diabo também quer a alma da gente. É por isso que a alma, ela permanece eternamente. O espírito não, o espírito volta para Deus, porque foi o espírito, o sopro de vida veio pelo Espírito de Deus. É a nossa mente, o nosso intelecto, mas a alma é aquela que vai viver com Deus eternamente. Você pode enxergar a importância da alma do ser humano. A sua alma é preciosa para Deus. A minha alma é preciosíssima para Deus. É o tesouro que a gente tem dentro de si. Por isso a importância de cuidar tão bem dela e querer receber o Espírito Santo, para que o Espírito Santo comande as nossas atitudes, aquilo que a gente tem que fazer, e não deixar que o coração domine. O coração tem que estar submisso a Deus. Eu queria que vocês ficassem com esses 4 detalhes que fazem o sentido de tudo isso, o sentido do que Deus quer fazer na nossa vida. Crer na palavra pregada, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo. Eu ainda vou fazer um vídeo em nome do Senhor Jesus sobre esses 3 batismos.
batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. Mas vamos em etapas, porque é muita coisa. Então, essas 4 coisinhas que eu dei para vocês agora é o sentido de uma vida entregue nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus. Então, que a gente atente para essas 4 coisinhas, para você que quer receber o Espírito Santo, que quer ter uma mudança real de vida, atente para esse primeiro ponto. Crer na palavra pregada. Tem que haver o crer em primeiro lugar. A fé tem que ser manifestada para você ir para os próximos pontos, para as próximas etapas da sua vida com Deus, que é o batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo. No próximo vídeo, eu ainda quero dar o meu testemunho de vida para vocês, como a testemunha do Senhor Jesus. Conforme o Espírito Santo for me guiando, eu vou fazendo também. Então não perca os próximos vídeos. Ative o sininho para você não perder o próximo vídeo que eu vou estar postando aqui. Compartilhe para que outras pessoas possam receber essa palavra, meu irmão, e poderem ter a oportunidade de crerem na palavra pregada e elas darem continuidade, darem início à sua vida com Deus. Porque esse é o intuito desse canal. Recebimento do Espírito Santo, a pessoa buscar cada vez mais permanecer em Cristo até a chegada dele, até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Então compartilhe, curta, faça o que você puder fazer para que esse vídeo cresça cada vez mais. Amém? Deus abençoe a sua vida e muito obrigada pela sua atenção e por ter ficado até aqui. Deus abençoe.